E aí, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula incrível aqui no canal Universo Educação. Hoje vamos embarcar numa verdadeira máquina do tempo e voltar para o século XII. Preparem-se, porque vamos desvendar o trovadorismo, o movimento literário que é, literalmente, o Big Bang da literatura em língua portuguesa. Se você curte histórias de cavaleiros, donzelas, poesia e música medieval, pode chegar mais que este vídeo foi feito para você. E já sabe, né? Antes de começarmos nossa jornada, se inscreve aí no canal e já deixa aquele like esperto, porque isso ajuda demais a gente a continuar trazendo esse conteúdo que vocês amam. Então, vamos lá. O que diabos foi o trovadorismo? Pensa comigo. Estamos na Península Ibérica, entre os séculos XII e XV, mais precisamente de 1189 a 1418. A Europa vivia a Idade Média e a cultura borbulhava nas cortes dos reis e dos nobres. O trovadorismo é, na essência, poesia feita para ser cantada, sempre acompanhada por instrumentos musicais como a lira, a viola de arco ou o alaúde. O marco zero, o pontapé inicial de tudo, é a famosa Cantiga da Ribeirinha, composta por Paio Soares de Taveirós por volta de 1189. É isso mesmo. Essa é considerada a primeira obra literária escrita em galego-português, a língua que deu origem ao nosso português de hoje. Mas quem eram os artistas por trás dessas canções? A gente tinha basicamente três tipos. Primeiro, os trovadores. Eles eram os compositores, geralmente membros da nobreza, cavaleiros cultos que escreviam versos sofisticados sobre o amor cortês e as grandes aventuras. Depois, tínhamos os jograis. Esses eram artistas populares, muitas vezes de origem humilde, que viajavam de castelo em castelo, de praça em praça, interpretando as canções dos trovadores. Eles cantavam, dançavam, faziam malabarismos, eram os showmen da época. E, por fim, os menestréis, músicos profissionais que podiam tanto compor quanto interpretar, e muitas vezes eram contratados por uma família nobre para servir na corte. Agora, a parte mais legal. A produção literária do trovadorismo se dividia em 4 tipos principais de cantigas. Vamos conhecer cada uma delas. Primeiro, as cantigas de amor. Aqui, o eu lírico, a voz que fala no poema, é sempre um homem, um cavaleiro, que sofre por um amor impossível. Ele se dirige a uma dama da nobreza, que é casada e socialmente superior, a famosa senhor. A linguagem é superformal, cheia de reverência. É o amor cortês em sua forma mais pura. Em seguida temos as cantigas de amigo, e aqui a coisa muda completamente. A voz no poema é feminina, geralmente uma moça simples do povo que lamenta a ausência do seu amado, a quem ela chama de amigo. Ela desabafa com a mãe, com as amigas, ou até com elementos da natureza, como o mar e as árvores. O tom é muito mais emotivo, popular e cheio de saudade. Saindo do romance e entrando na zoeira, temos as cantigas de escárnio. Elas eram a forma de crítica social da época. Usando muita ironia, duplo sentido e palavras ambíguas, os trovadores criticavam os costumes, a política e pessoas específicas, mas sem nunca citar nomes. Era um humor inteligente, sutil, para bom entendedor. E se o escárnio era sutil, a cantiga de maldizer era o oposto. Aqui a crítica era direta, agressiva, na lata. O nome da pessoa criticada era dito sem dó. E muitas vezes o vocabulário era de baixo calão, com xingamentos e acusações explícitas. Era a sátira sem filtros, o exposed da Idade Média. Resumindo, a gente pode dividir as cantigas em 2 grandes grupos. As líricas, que são as de amor e de amigo, falando de sentimentos, e as satíricas, que são as de escárnio e de maldizer, focadas na crítica social. E falando em grandes nomes, não podemos deixar de mencionar uma figura central, Dom Dinis, o rei trovador. Além de ser rei de Portugal de 1279 a 1325, e fundador da famosa Universidade de Coimbra, ele foi um dos maiores poetas do seu tempo. De Dinis escreveu cerca de 137 cantigas,
mostrando que era possível ser um baita estadista e um artista sensível ao mesmo tempo. Além dele, outros nomes importantes são o próprio Paio Soares de Taveirós, o pioneiro, João Garcia de Guilhade, um mestre da sátira, e Martim Kodax, famoso por suas cantigas de amigo que até hoje tem suas melodias preservadas. Mas afinal, por que estudar o trovadorismo é tão importante? Primeiro, porque é a origem da nossa língua literária. O galego-português é o avô do nosso português. Segundo, foi a primeira grande manifestação artística genuinamente portuguesa, ajudando a formar a identidade cultural do país. E terceiro, essas cantigas são um tesouro que nos mostra como as pessoas pensavam, amavam, criticavam e viviam há mais de 800 anos. E aí, curtiram essa viagem no tempo? Espero que sim. Se você gostou da aula, não esquece daquela moral. Deixa o like aqui embaixo para fortalecer o canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Comenta aqui qual tipo de cantiga você achou mais interessante e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que também está estudando literatura. O apoio de vocês é o que nos move. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!